Tá difícil gerenciar o RH da empresa? Então tá na hora de se atualizar com a LG Lugar de Gente, a maior desenvolvedora de tecnologia para gestão de pessoas do Brasil. São mais de 35 anos de mercado, propondo soluções modernas e inteligentes para gerir sua empresa da maneira mais humana possível. Prepare-se para otimizar processos e usar a tecnologia a seu favor. Conheça a LG Lugar de Gente e veja seu RH evoluir. LG Lugar de Gente. Sistemas humanos. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar de sustentabilidade. Hoje nós vamos falar sobre a descarbonização das cidades e por que esse é o maior investimento da história da humanidade. Queria agradecer aos nossos painelistas, primeiramente Eduardo Javier Munhoz, CEO da Ivshare e presidente da Bravo Motor Company, Tiago Toscano, presidente do INDI, e Dr. Paulo Brant, nosso vice-governador do estado de Minas Gerais. Ao final da fala dos nossos três painelistas, nós teremos um momento de perguntas e respostas. Então, caso você tenha alguma dúvida, compartilhe ela no chat e nós vamos direcionar para os nossos palestrantes no final do evento. Sem mais delongas, queria passar a palavra para o Dr. Paulo Brant, para ele contar para a gente um pouquinho quais são os principais investimentos em sustentabilidade aqui em Minas Gerais. É com você, Paulo Brant. Obrigado, Raíssa. Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco sobre algumas iniciativas do governo de Minas, em especial na área da mobilidade elétrica, mas eu gostaria antes de fazer alguns breves comentários para tentar um pouco contextualizar esse tema. Eu estava lendo outro dia uma frase de um antigo escritor francês, Saint-Exupéry, que escreveu um livro que eu acho que todo mundo já leu, chamou Pequeno Príncipe. E o Exupéry diz lá o seguinte, uma frase que eu acho muito, muito interessante. O futuro não é o lugar para onde estamos indo, mas um lugar que estamos construindo. Ou seja, o futuro a gente constrói. Isso vale para a vida das pessoas, para a vida das empresas e, com mais razão ainda, para a vida da sociedade. É com as nossas atitudes, nossas ações e, por que não dizer, os nossos sonhos, que a gente constrói o futuro que a gente vai viver. E na área do meio ambiente, da mudança climática, da sustentabilidade, isso é mais verdade ainda, porque os prazos envolvidos são muito longos. E aqui eu me lembro de um conceito, que é um dos conceitos mais ricos da economia, e eu acho que menos utilizados, que é o conceito da externalidade. O que é externalidade? Externalidade é um conceito dos economistas que diz respeito às consequências de qualquer ato de uma empresa, de uma pessoa, nas outras pessoas que não é intermediado pelo sistema de preços. Ou seja, o sistema de preços, o mecanismo de preços, não consegue captar um monte de consequências positivas e negativas das ações das empresas e das pessoas. Isso vale, obviamente, na área ambiental, na área da saúde, na área da educação. Estamos vivendo na época da pandemia, né? As externalidades
estão abundantes, né? Quando a gente usa máscara e nos protege, isso é importante. Mas a externalidade de reduzir a contaminação é uma externalidade que eu não consigo, individualmente, né, do ponto de vista egocêntrico, eu não consigo captar esse benefício. Eu falo da externalidade pelo seguinte: quando a gente fala de externalidade, a gente logo evoca o tema das políticas públicas. Infelizmente, no Brasil, por conta de governos ineficientes, governos corruptos, a palavra política pública virou um palavrão. Há um certo preconceito contra o termo política pública, como se política pública só fosse conveniente em saúde, educação e segurança pública. É claro que são 3 áreas fundamentais para a política pública. Mas na economia também. Na economia também. Quer dizer, a política pública muitas vezes é fundamental quando o sistema de preços, o mecanismo de concorrência e de preços não é capaz de alavancar algumas iniciativas econômicas que são fundamentais. E aí tem que estar presente o Estado no sentido melhor do termo, né? O que a gente tem que quando a gente considera os problemas que o Estado assumiu no Brasil, particularmente, a alternativa do Estado liberal, que é a alternativa que a gente defende, não é a alternativa do não Estado. É a alternativa de um Estado diferente e que é fundamental, né? E isso tem a ver com essa questão da mobilidade. O que a gente percebe é o seguinte: a mobilidade, a eletromobilidade, ou mobilidade elétrica, ela tem ganhado terreno no mundo inteiro. No mundo inteiro. Quer dizer, parece, né, e o Eduardo, que vai me suceder na sua fala, tem muito mais conhecimento do tema, essa, digamos, é a via tecnológica que parece que vai prevalecer, né? Nós estamos vendo pela primeira vez na Europa a venda de carros elétricos é maior do que a venda de carros a diesel, né? Nós estamos vendo a Volkswagen mudando o seu paradigma e o seu CEO declarando que esse é o caminho da Volkswagen. Nós estamos vendo agora o presidente Joe Biden anunciando um pacote de quase 200 bilhões de reais para incentivar a implantação da mobilidade elétrica. No Brasil, a gente ainda está engatinhando, né, do ponto de vista de criar-se uma estrutura regulatória, um sistema de incentivos, enfim, uma política pública para captar o potencial que a gente tem nessa área da eletromobilidade. Eu vou falar rapidamente aqui, Mandacaru vai me ajudar aqui, algumas iniciativas que a gente tem tomado no sentido de fazer com que Minas Gerais caminhe nessa direção. Não sei se já apareceu aí um slide. Se não conseguir, tudo bem. Não, tudo bem, vai ser um slide mesmo. Aí, tá certo. Esse é o primeiro slide. Em novembro de 2019, a gente criou um grupo envolvendo a FIENG, a CEMIG, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Fundep, a Prodenge, para analisar a alternativa para que a gente pudesse, então, gerar investimentos nessa área da mobilidade elétrica em Minas Gerais. Pode passar, Mandacaru. E aí algumas conexões que a gente realizou, né? Eu sempre comento aqui com o nosso Marcos Mandacaru que o nosso papel fundamental aqui é gerar conexões, né? Gerar sinapses com os atores privados que são os protagonistas, né, dessa transformação. Então, nós estamos citando aí, no caso da CEMIG, sim, houve a instalação de 5 carregadores públicos, uma parceria com a Nissan para testagem de carros compartilhados, a Bravo Motor, cujo presidente vai falar daqui a pouco, acabamos de assinar, há um mês atrás, um protocolo de intenções para a fabricação de veículos e baterias elétricas.
a Riba Motos, uma empresa que está em negociação com o Aeroporto Indústria para instalar fábrica de motos elétricas, com a Move Electric. Essa é uma empresa que está em negociação também com o Aeroporto Indústria para produzir componentes para veículos elétricos, com a Itapemirim, que está vindo, criando a sua empresa de empresa aérea. Nós estamos numa parceria com a Bravo, colaborando para que haja uma parceria para o fornecimento de baterias, já que o grupo Itapemirim deseja produzir ônibus elétricos. Temos uma notícia alvissareira que a Assembleia Legislativa está avaliando um projeto de lei do deputado Antônio Carlos Arantes, que vai criar as primeiras bases regulatórias institucionais, criando alguns incentivos para que o setor se desenvolva em Minas. Aqui cabe um comentário que é o seguinte: por conta do mau uso, do uso exagerado dos subsídios e dos incentivos fiscais, a gente não pode cair no outro extremo de renegar completamente o subsídio e os incentivos fiscais. São instrumentos que, com parcimônia, podem e devem ser utilizados em casos específicos, quando a gente entende, quando o setor público entende que o mecanismo de mercado não gera rentabilidade suficiente para que aquele setor se estabeleça. Esse PL do deputado Antônio Carlos Arantes, ele traz uma série de incentivos na área de CMS, de IPVA, né? A Câmara dos Deputados também tem um PL sendo discutido. O fato é que o tamanho do setor no Brasil é muito pequeno. Eu vi um dado ontem que mostra o seguinte: o número de postos de carregamento no Brasil é menor do que a cidade de Amsterdã. Quer dizer, a gente está ainda engateando do ponto de vista da criação de um sistema de fomento e de regulação do setor de mobilidade elétrica no Brasil. Mas as perspectivas são boas e, do ponto de vista de Minas Gerais, a gente está atento para que a gente possa, a partir principalmente da implantação do projeto da Bravo, né, fazer com que o setor se estabeleça, que é um setor que pode gerar riqueza, gerar emprego, gerar renda e, sobretudo, gerar sustentabilidade no longo prazo, que é uma agenda, né, que não é mais uma agenda da esquerda, é uma agenda de todos nós que temos responsabilidade com o futuro do nosso país e do nosso planeta. Muito obrigada, doutor Paulo Brant. Gostei bastante de saber quais são as iniciativas em sustentabilidade aqui para o nosso estado de Minas Gerais. Estou muito satisfeita. Muito obrigada também pela sua participação. Muito obrigada, Marcos Mandacaru, por todo o apoio. E aproveito a deixa para passar a palavra para Eduardo Munhoz. Eduardo, é com você. Conta para a gente por que esse é o maior negócio da história da humanidade. Bom, boa tarde. Agradeço aí as palavras elogiosas do vice-governador, um grande parceiro nosso aí em Minas Gerais, igual que o governo de Minas Gerais, um peso inteiro. É muito simples de explicar, na realidade. Eu quero que vocês imaginem, ou fechem seus olhos e pensem na cidade que está em volta de vocês e entendam que nós precisamos mudar a forma que nós geramos energia para alimentar todos esses edifícios e todos esses veículos, que nós precisamos, para fazer isso, instalar sistemas de geração de energia descentralizada, quer dizer que nós precisamos colocar painéis solares na maioria das estruturas existentes, nós precisamos colocar baterias distribuídas na cidade inteira, nós precisamos de sistema de carregamento para os veículos e nós precisamos que os veículos sejam elétricos. Então, considerando isso e considerando que para poder cumprir com isso, nós estamos mudando infraestrutura nas áreas de energia e de mobilidade, nós estamos falando de duas áreas muito importantes da economia que precisa ser basicamente totalmente trocadas por uma indústria nova, né? Somando não só energia renovável e veículos elétricos, senão o coração de tudo isso, que é baterias,
e tecnologia associada para fazer com que isso tudo seja possível. Então, o vice-governador acabou de falar um pouquinho a respeito dos investimentos, né? A economia verde, em si, ela tem aí um planejamento de investimento por parte dos Estados Unidos de ao redor de 1,9 trilhões de dólares nos próximos 8 anos. A China tem investido, eu acredito que mais do que isso, nos últimos 10, 15 anos. Para entender, os primeiros ônibus elétricos foram feitos na China para movimentar os esportistas nos Jogos Olímpicos de 2008. Então, desde esse então, com uma visão de longo prazo, que a China vem se preparando para esse momento. A Europa também anunciou agora nós temos o Rota 2030, no caso com a Fundep. A Europa acabou de anunciar um programa Horizon Europa com 93 bilhões de dólares a serem investidos na economia verde. Muito disso é em tecnologia para baterias. Então, nós estamos falando de um negócio que, se você pensa, na sua cidade já é um negócio de dezenas de milhões ou centenas de milhões. Se você pensa em todas as cidades do mundo, estamos falando de trilhões e trilhões de dólares a serem investidos nos próximos 20, 30 anos, já que o objetivo do mundo é chegar a uma economia verde em 2050. Então, eu diria que, falado isso, acredito que todos estejamos entendendo a dimensão do negócio do qual estamos falando. Eu vou pedir, Raíssa, para poder começar a passar os slides, porque eu vou me apoiar neles rapidamente para explicar algumas questões. Bom, esse aqui é um slide que a gente desenvolveu para um grant solicitation, para obter um subsídio na Califórnia. Nele nós estamos mostrando como a mobilidade compartilhada gera não só uma redução de emissões, não um aumento de eficiência e uma redução de custo social para uma questão como a mobilidade. Então, nós temos aí estatisticamente, a média é que os veículos têm uma pessoa dentro, 90% das vezes, e que 90% do tempo esse veículo está estacionado, está na garagem. Então, a ineficiência que isso significa, se vocês pensarem o nível de investimento, custo, e não só econômico, senão ambiental, e também de espaço, é tão grande que vocês vão ver do lado esquerdo da tela as perdas, né, que significam em questões de trânsito, em horas homem perdidas, desse pessoal que está perdendo tempo no trânsito e não está tendo nenhuma atividade econômica que venha a ser produtiva para a sociedade. Então, é estimada, quando você tem um veículo que leva 14 pessoas em grande conforto, contra 14 veículos movendo uma pessoa cada um. Então, são 14 mil pessoas a ser movimentadas só com 1.000 veículos de 14 lugares, contra 14 mil veículos quando é o carro particular. Então, o que vocês estão vendo aí, estão falando aí de libras, né? É complicada a conversão, mas é um absurdo o que a gente consegue, em um exemplo tão simples como esse, mostrar o benefício social, ambiental e econômico de nós mudarmos a nossa forma de movimentar as pessoas. Pode continuar, Raíssa. Então, dito isso, nós estamos falando de um negócio de multitrilhões de dólares no que é Smart Cities, né? Cidades inteligentes. Agora, pode ser uma cidade inteligente se está matando o cidadão com o ar que ele respira? Nós acreditamos que não. Pode ser inteligente uma cidade que recebe uma quantidade de energia absurda, mas não a capta, não a guarda e não a usa? Nós acreditamos que não. Pode ser inteligente uma cidade que usa energia que gera centenas de quilômetros, em sua grande maioria,
e depois move ela através de uma linha de transmissão e de distribuição que tem perdas muito importantes, desde a geração até a utilização dessa energia, também não. Então, o mundo que vem é um mundo de um grande investimento em infraestrutura e tecnologia para nós sermos uma sociedade mais eficiente, com um melhor nível de vida e, portanto, mais justa. Pode avançar. Esse é um ecossistema, né? Como que o ecossistema da cidade seria se os veículos fossem todos elétricos e eles pudessem transacionar com os outros atores da economia da cidade? Então, você vai ter, por exemplo, sistemas de armazenagem de energia que estão guardando energia que vem dos painéis solares ou dos geradores eólicos ou da geração geotérmica ou biogás ou a partir de térmica de etanol. E que no momento certo, no momento em que a infraestrutura geral ela precisa de picos de consumo, essas baterias vão cobrir esse pico, fazendo com que a gente deixe de queimar combustível fóssil para cobrir esse pico, que é o que acontece hoje. Isso tem dois efeitos. Reduz a conta de luz daquela empresa ou instituição que precisa do pico de consumo na sua atividade. 2, reduz o nível de investimento que a empresa de distribuição, que é do Estado, precisa para poder cobrir esse serviço com qualidade. Portanto, só essa vantagem aí já é uma vantagem importante para a economia da cidade e do Estado. Depois você tem a mobilidade. A mobilidade, o sistema de energia renovável distribuída, ele precisa de baterias. Agora, ter baterias só para esse uso, quando você tem um investimento ou uma infraestrutura que é utilizada para uma coisa só, ele geralmente é caro. Agora, o veículo não é mais do que uma bateria com rodas, né? É um computador com rodas. E os computadores têm baterias bastante grandes a respeito da sua composição. Então, portanto, o veículo que de manhã cedo traz as pessoas da casa para o trabalho, pode perfeitamente estar estacionado, armazenando energia em horas do meio-dia para depois movimentar mercadorias, por exemplo, ou final de tarde levar a pessoa para sua casa e se estacionar para entregar energia na hora de pico de consumo da cidade. Então, o veículo ele deixa de ser só um carro que usa uma pessoa para se movimentar em uma direção de manhã e em outra direção de tarde, para passar a ser uma infraestrutura de uso social, de uso público, e por isso não estou dizendo esquerda ou direita, simplesmente uma infraestrutura que aumenta a produtividade e reduz o custo dessa economia. Então, mais focado na produtividade e eficiência, que isso aqui é impossível. Então, é bom entender que não é uma questão de esquerda ou direita, é uma questão de melhorar os números sociais, tanto no ponto de vista energético como desde o ponto de vista ambiental e econômico. Nós temos, por exemplo, a questão das mercadorias, né? Nós temos hoje o crescimento desmedido, né, das plataformas online, como a Mercado Livre, a Amazon, e eles têm que entregar essas mercadorias. Isso significa voltar mais veículos para a rua para distribuir. O que está chegando aí é justamente como que a gente utiliza esses veículos que levam as pessoas de manhã cedo para o trabalho e que levam as pessoas de trabalho para casa à tarde, durante o dia, além de ficar alguns armazenando, outros possam ficar distribuindo mercadorias com uma melhor utilização da infraestrutura comunitária. Então, como que fazemos isso funcionar? Bom, no nosso caso, desde o ponto de vista da EV-Share, a gente criou um protocolo de comunicações e tem infraestrutura de uma rede de comunicações que está presente em cada um dos ativos energéticos conectados ao sistema. Então, por exemplo, em 2018, durante a Lei Commotion, na Califórnia, nós fizemos o teste da tecnologia no qual o carro estava comprando energia de um carregador que tinha comprado energia de um painel solar. Mas isso aí, os ativos estavam se comunicando um com o outro e fechando essas transações. Não tinha interferência ou intervenção humana nessas transações.
Então, esse nível de eficiência e essa conectividade que faz com que, de repente, um veículo que vem com uma pessoa e outro veículo que vem com duas vão se unir em um ponto e vão ir as três no mesmo veículo, na mesma direção. Por quê? Porque o sistema vai estar conectando aonde que as pessoas vão e combinando veículos, e isso acontece com pessoas e com coisas. Imaginem que esse ecossistema é tão complexo, o nível de oportunidades de negócio que cria, tanto para empresas do exterior fazer negócio no Brasil, como para empresas startups, num ecossistema tão rico que Minas Gerais tem, possam encontrar nesse ecossistema espaços e oportunidades para provar sua tecnologia ou sua proposta de negócio e depois exportar para outras áreas, seja outros estados ou outros países do mundo. Então, justamente essa é a principal mensagem que eu quero deixar é essa. Estamos ante a presença e o nascimento de um novo mundo de cidades inteligentes, cidades sustentáveis, cidades que vão buscar eficiência, e a eficiência vai ser encontrada na internet das coisas, na inteligência artificial, na interação entre ativos de energia distribuídos com baterias, com veículos, para movimentar de forma mais eficiente coisas, pessoas, informação e energia. É um mundo bem novo, bem apaixonante, mas também um grande negócio e, como está na definição do título, o maior negócio da história da humanidade. Pode passar, Raíssa. Isso aqui um pouquinho para vocês verem o ciclo da energia, né? Como que é de geração de energia de diferentes fontes, o veículo passa, o veículo absorve essa energia, movimenta e entrega, já seja através de força de roda, movimenta pessoas e coisas, ou em alguma hora volta para a comunidade entregando energia no horário de pico ou no horário que a comunidade já precisa. Pode passar. Bom, isso aqui é já, desde o ponto de vista da Bravo Motor Company, a gente se concentrou nos últimos 12 anos em, primeiro, mostrar que podíamos desenvolver veículos, já desenvolvimos várias plataformas, depois que a gente podia fazer, entrar no negócio das baterias, a gente entrou em 2011 e continua desde lá há 10 anos nesse negócio, desenvolvendo tecnologias com empresas parceiras, empresas que nós temos investido, e também que a gente conseguiu desenvolver veículos que são necessários para essa realidade que eu acabo de descrever e que hoje não existem. Então, os veículos que nós temos hoje são veículos que foram desenvolvidos para servir uma pessoa, para servir uma família, para servir a pessoa particular, andar até 80, 100 km por dia no máximo, e depois estar estacionado, esperando ser usado de novo, no caso. Então, os veículos que nós precisamos, eles precisam ser maiores, porque precisamos transportar mais pessoas, com conforto, qualidade de serviço e conveniência. E nós precisamos de veículos que também possam armazenar energia e depois voltar a entregar, ou inclusive que seu sistema de carregamento possa ser móvel, ou seja, que um container cheio de baterias possa estar estacionado, recebendo energia que se perde de um parque solar em um estacionamento, por exemplo, e uma vez que está cheio, sair ao encontro de onde tem veículos precisando de carga. Esse é o nível de eficiência, esse é o nível de tecnologia que vem nos próximos 20 anos dentro das nossas cidades e aonde tem essa grande bolsa de oportunidades, né? Pode seguir, Raíssa. Então, como vocês podem ver aí à esquerda, à direita, isso uma compondo de imagens, vocês vão ver que são veículos muito diferentes do que nós temos hoje, né? Fácil de acessar, fácil de sair, um conforto dentro, né? Um style, porque nós precisamos, e isso é importante entender, desenvolver veículos que vão convencer as pessoas que têm carro de deixar de usar de segunda a sexta para ir voltar ao trabalho. Então, se nós quisermos atingir esse objetivo, o veículo não pode ser feio, o sistema não pode deixar de ser muito conveniente, a estilo de aplicativo de mobilidade, e o custo tem que ser acessível. Então, precisamos de eficiência, mas também precisamos de uma experiência de usuário muito favorável. Pode passar.
Mas também precisamos de algumas coisas revolucionárias do ponto de vista do acesso ao capital, né, para fazer com que essa realidade aconteça. Então, esse esquema, eu vou escrever muito rápido, porque senão a gente precisaria uma hora e meia só para falar disso. Então, nós temos uma plataforma blockchain na EVShare, que o que faz é registrar, certificar e validar as transações entre os ativos ou os IDs no mercado, né, do nosso ecossistema. Para nosso ecossistema, pessoas têm um ID através dos seus celulares, veículos têm um ID através do seu computador a bordo, parques solares têm seu ID através de um nodo de comunicações que é colocado no seu inverter. Então, sistemas de armazenagem de energia também tem um nodo de comunicações colocado no seu inverter de um jeito tal que essa rede ela transaciona de forma independente. O que nós conseguimos com isso? Que todas as transações sejam transparentes, estejam registradas, invioláveis e não duplicáveis. Portanto, a gente consegue que o veículo, sabendo que vai precisar de energia, compre do painel solar do vizinho Carlos, que está no trabalho e está gerando energia e não tem onde armazenar essa energia. Então, ele compra essa energia e guarda na sua bateria. Vai usar e, se sobrar, pode vender de volta para o Carlos ou vender para a Alicia, né, para uma vizinha diferente. O que nós conseguimos através desse ponto, desse ecossistema, nesse nível de transparência, é elevar o nível de transparência tal de que a confiança apareça, e quando tem confiança, transparência e tem negócios, aparece o capital. Então, o que a gente promove é a criação de fideicomissos, nos quais se compra infraestruturas, já veículos, bancos de baterias, etc., para uso das empresas, da comunidade, e, através do uso, o contrato inteligente distribui o recurso, dando prioridade ao pagamento das parcelas para o fideicomisso de um jeito tal que já seja o leasing operacional ou a parcela do bem em particular, seja o primeiro que se recebe a cada transação. Vamos colocar um exemplo. Alguém sobe em um táxi e paga uma viagem e todo é digital, não tem mais dinheiro circulando nesse ecossistema. Então, pagou digitalmente uma viagem de R$10, se 40% é assignado ao pagamento do carro, R$4 em crédito vai diretamente à carteira eletrônica do fideicomisso ou do banco, que seja quem está financiando o veículo. Então, dessa forma, nós garantimos aos fundos internacionais multilaterais de crédito, fundos de mudança climática, de mobilidade elétrica, que tenha no próprio país, fundos de ESG, eu estava vendo aí que vai ter um evento de ESG agora dia 26, tem muito dinheiro já de ESG, que é Environmental, Social and Governance, disponível na Europa e nos Estados Unidos, inclusive no Brasil, para ser investido nesse tipo de projetos com um alto nível de transparência e trazendo o benefício social e ambiental. Então, sem sombra de dúvidas, a quantidade de dinheiro disponível, o posicionamento de mercado, a decisão política dos governos fazem com que a economia verde seja o maior negócio da humanidade até hoje e pelos próximos 20 anos. E é isso que eu queria falar para vocês. Desde já, nós, da Bravo Motor Company, estamos instalados no Brasil para fabricar baterias, veículos e sistemas de armazenagem de energia que venham a fazer com que essa realidade seja possível, não só para nossos produtos, mas também para produtos de fabricantes locais e de parceiros locais que venham na mesma direção. Muito obrigado. Muito obrigada, Eduardo. E agora, sem mais delongas, passo a palavra para o Tiago Toscano, nosso presidente do INDI. Seu microfone está fechado, Tiago. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde a todos que estão acompanhando aqui o webinário, né? Adicionalmente aí ao que o vice-governador já colocou e o que o Eduardo já colocou, eu vou trazer uma
uma perspectiva adicional aqui com relação à questão da mobilidade que o Eduardo traz, mas também conectado um pouco com as externalidades que o vice-governador falou no evento, né? Antes de mais nada, eu queria agradecer a possibilidade de falar aí no evento, né? E agradecer, como sempre, o vice-governador e o Marcos Mandacaro, que são os maiores parceiros que o INDE tem aqui na atração de investimentos, mas especialmente nessa questão da mobilidade, né? Para contextualizar um pouquinho, mostrar essa parceria, né? Em 2019, a Apex, né, que é a Agência de Promoção de Investimentos do Governo Federal, fez o Brasil Investment Forum, finalzinho de outubro de 2019, e uma empresa também do setor de mobilidade elétrica, uma grande empresa fabricante de automóveis chinesa, manifestou interesse de vir para o Brasil. Nós fomos a primeira agência aí, com o apoio do vice-governador aí, até Xangai, na China, para poder fazer o contato com essa empresa. De lá para cá, a gente não prosperou muito nas negociações, e aí eu acho que o projeto da Abrava ele é muito importante não só naquilo que ele já gera de desenvolvimento econômico do Estado, mas um pouco das externalidades positivas aqui também, e acho que nesse caso aqui específico até se beneficia, vamos dizer assim, das dificuldades que nós tivemos desde 2019, né, e que estão ligadas muito à questão da política para a mobilidade elétrica que o governador abordou e o Eduardo também, porque um dos pontos que a empresa colocou lá na época, né, e aí vale a pena até fazer um retrospecto um pouquinho também para quem está nos assistindo aí poder entender o que é o INDE, né, que é uma agência do governo do Estado de Minas Gerais responsável pela atração de investimentos para o Estado, né, a gente tenta facilitar o caminho das empresas, dos investidores na implantação e operação dos seus empreendimentos. Mais recentemente, aí, que é de conhecimento de todos, nós conduzimos aí a vinda da Heineken para Minas Gerais, né, ou estamos, na verdade, conduzindo a vinda da Heineken para cá, do Mercado Livre, e já em operação aí, inclusive em parceria com a vice-governadoria, a implantação da Amazon, né, lá em Betim também, foi fruto de um trabalho conjunto aqui do governo do Estado de Minas. E nessa mesma perspectiva de captar empreendimentos, né, para gerar emprego, renda e desenvolver o Estado, nós fomos atrás dessa empresa chinesa, né, não apenas porque o investimento em si é relevante, mas porque ele faz sentido dentro da lógica de desenvolvimento econômico do Estado, né. Todo mundo sabe que Minas Gerais é um estado muito dependente da mineração, né? A mineração tem um impacto muito grande na matriz econômica do Estado, e a diversificação é um ponto que a gente já aborda aí como necessidade há décadas, né? De lá para cá, Minas não conseguiu muito, né? Ou talvez não como necessitava, né? Ou como necessita a diversificação econômica. O fato de nós sermos um governo liberal, como o vice-governador falou, ele ajuda muito, porque a gente muda o centro de importância. Para nós, o importante é o investidor, né? A gente tenta aqui tirar os obstáculos da frente do investidor para que os investimentos possam acontecer. É o que a gente está fazendo com a Bravo e é o que a gente tem feito com todas as empresas, né? A gente está agora hoje, né, fechando exatamente hoje com 119 bilhões de reais em investimentos atraídos desde o início do governo. E aí, a título de exemplo, né, ou de dimensão, para as pessoas possam entender o que isso significa, os 4 anos anteriores, né, ao governo Zema, foram atraídos 28 bilhões de reais em investimentos. A gente, em 2 anos, atraiu 119, mesmo num contexto de pandemia. 5 vezes mais, né? Isso significa na prática que um governo liberal consegue viabilizar os investimentos e de fato permitir com que o desenvolvimento econômico e a diversificação econômica possa acontecer. E um dos setores que tratam da diversificação econômica é justamente o setor automotivo, porque ele tem uma conexão com a cadeia minero-metalúrgica, né? Você faz minério, processo minério, siderurgia, gera o aço, né? E o setor automotivo é um dos principais consumidores de
de aço, né, junto com a construção civil. Então, quando a gente traz empresas do setor automotivo, a gente está agregando valor na cadeia produtiva de Minas Gerais, gerando empregos de maior qualidade, né, tornando a nossa economia um pouco mais complexa, o que faz o Estado, de fato, se desenvolver. Não apenas crescer, que seria trazer mais e mais mineração a cada vez, mas também se desenvolver, trazendo empresas de diversos setores. E por isso a gente foi lá na China atrás dessa empresa. Com o mesmo discurso, né, com a mesma estratégia que a gente tem utilizado com todas as empresas que a gente tem atraído para cá, e com a certeza, né, principalmente, de que não havia, uma vez a empresa tendo manifestado o interesse de investir no estado de Minas Gerais, no Brasil, né, não haveria lugar melhor do que Minas Gerais. Foi um pouco da forma como a gente atuou junto à Bravo e com o Eduardo. Mas lá, em 2019, quando a gente esteve sentado, conversando em Xangai com o investidor, ele falou assim, olha, está muito bonito, está muito atrativo, de fato, a conversa, né? Entendi a importância de Minas Gerais como o setor automotivo é forte em função de empresas aqui já estabelecidas, né? Posicionamento logístico de Minas Gerais, não apenas para o Estado, mas podendo servir de plataforma para outros países da América do Sul. Mas tem um ponto que para a gente é um deal breaker, né? A gente vai investir no Brasil, a questão é quando, se vamos agora, se vamos mais na frente. E nos motivaria muito a acelerar esse investimento, quanto mais a gente pudesse enxergar de que o governo de fato está tratando a mobilidade elétrica como uma política, né, assim, que o investimento privado, que o setor automotivo é importante, eu entendi no seu discurso, mas o que vocês estão fazendo para a mobilidade elétrica? E aí, ali a gente falou, temos um dever de casa para poder fazer. Porque não havia nenhuma política estruturada para fazer isso, né? Então, nós voltamos para casa, temos um para casa aí, e de lá para cá a gente veio desenvolvendo, por isso eu disse que a Bravo acabou se beneficiando ali dessa portada na cara que levamos lá, porque aquela política que o vice-governador mencionou no início da fala dele tem a ver justamente com ela teve início justamente porque a gente não conseguiu viabilizar naquele momento esse investimento. E o que trata a política? E era a demanda. Não são muitas coisas, é um negócio muito simples, né? Primeiro, do ponto de vista fiscal, não de benefícios, mas se o carro elétrico de fato é importante para vocês, ou a mobilidade elétrica de fato é importante para vocês, então a estrutura fiscal para empresas do setor elétrico tem que ser diferente, ou tem que ter algum benefício em detrimento do setor comum. O que vocês estão fazendo? De fato, a gente não tinha nada. Se você pegar hoje os nossos naquela época, né, a nossa política tributária, ela pouco importava se o carro era combustão ou elétrico, né? Então a gente começou a trabalhar numa política que levasse isso em consideração. O outro ponto era a questão da infraestrutura, né? Eu até consigo montar uma fábrica modular, começar com o carro a combustão, depois virar para o elétrico, mas e a infraestrutura, né? O vice-governador mencionou novamente aí o fato de que a cidade de Amsterdã tem mais eletropostos do que o Brasil inteiro, né? O que vocês estão fazendo aí? E de lá para cá começamos a fazer a discussão, e aí um ponto importante que acho que o projeto da Bravo, pelo fato de ser um projeto, não é a fábrica de automóvel e bateria, mas o Eduardo falou na fala dele ali também, né, está tratando o projeto como um todo, ele trata do ecossistema, né, então ele leva em consideração no projeto da Bravo a questão da infraestrutura de mobilidade, porque muitas vezes em infraestrutura, não apenas de mobilidade, mas em geral a infraestrutura tem que ir na frente, né? Isso tem um custo, né? Você faz o investimento e vai retornar esse investimento, vai amortizar esse investimento um pouco mais na frente. Então, quando a gente busca e consegue trazer a Bravo para Minas Gerais, e o projeto da Bravo não é um projeto de fábrica de carro elétrico, de bateria, mas leva em consideração todo o ecossistema, como o Eduardo bem colocou, então aqui a gente, de certo modo, está conseguindo endereçar
essas questões, né? E um ponto adicional que o Eduardo também falou, faz parte da política e havia sido apontado lá, é que, bom, se vocês são um Estado que de fato estão preocupados com a descarbonização da cidade, com a mobilidade elétrica, então vocês têm que começar dando exemplo, né? Essa frota tem que ser elétrica. Não dá para comprar carro a combustão, né? Trazer empresas do setor de mobilidade elétrica continuar fazendo, ou não tendo, no mínimo, uma política, não que troque a frota toda de uma vez, mas que haja uma perspectiva de mudança da frota. Então esses foram os pontos que nós começamos a endereçar dentro dessa política e que torna Minas Gerais, além de todos os atrativos adicionais, né, que temos em termos de política pública, como o governador bem colocou, mas que especificamente para a mobilidade elétrica nos dá a possibilidade de fazer parte do que o Eduardo chamou aí do ecossistema, né, de entender isso e a importância disso para a mobilidade e para a descarbonização das cidades. E aí, um ponto adicional, que era justamente como eu havia iniciado a fala, é o fato de que o Paulo falou, né, o vice-governador falou das externalidades, em que pese ele ter mencionado ali também, né, ele abordou esse ponto, a Europa já ter um mercado de venda de automóveis elétricos superior aos de carro elétrico, a matriz energética da Europa ainda é uma matriz energética muito concentrada em energias, né, fósseis. Significa que, por mais que você venha descarbonizar a cidade, implantando o carro elétrico, gerando todos esses benefícios que o Eduardo mencionou para as cidades, lá na ponta, lá atrás da cadeia produtiva, a energia que está sendo gerada para a circulação desses carros, né, ainda que tenha todos os ganhos óbvios aí, que depois que o Eduardo apresentou se tornaram óbvios, você tem ainda a geração de energia a partir de fontes petróleo, carvão e gás. Então eu descarbonizo a cidade, mas eu não deixo de gerar um problema ali para as pontas aonde está a geração dessa energia. E no nosso caso, em Minas Gerais, aí sim temos uma externalidade positiva, porque nós temos ali cerca de 80% da nossa matriz energética compostas por energias renováveis, né, especialmente aí as hidrelétricas, e de 2019 para cá, com as políticas que adotamos, a gente tem recebido uma enxurrada de investimentos no setor de energias renováveis, especialmente as energias fotovoltaicas. Agora, no último ano, ali, do meio do ano para cá, alguma coisa de eólica vem surgindo na nossa carteira em termos de negociação, mas eu falo aí dos 119 bilhões de reais de investimento que a gente atraiu, 47, quase próximo de 50 bilhões de reais diz respeito à energia solar, o que, de certa forma, torna positiva a externalidade do aumento do consumo de energia elétrica que a mobilidade vai trazer, e a descarbonização de cidades, na verdade, ela se estende aí ao longo de todo o estado, no nosso caso, não apenas para a cidade, mas para onde essa energia está sendo gerada, ao contrário do que hoje acontece na Europa, que você, ainda de maneira mais lenta, a Europa tem as metas ali de aumentar a sua matriz energética, né, a partir de fontes renováveis, mas o aumento do consumo de energia elétrica gera lá atrás uma externalidade negativa, né, pelo menos na geração de energia, resolve o consumo, mas ainda assim pressiona o consumo de energia de energias fósseis. E no nosso caso aqui de Minas Gerais, nós temos, né, de combustíveis fósseis, nós temos aqui uma matriz que não apenas ela é fontes renováveis, mas que a sua mudança hoje, em decorrência dos investimentos que estão sendo atraídos, ela continua dentro das energias renováveis, seja com o solar ou com agora o aumento que tem ocorrido aí no último tempo de empresas nos buscando, né, ou buscando o estado de Minas Gerais para implantação de energia eólica também. Então, a gente, com todo esse projeto, junto com a Bravo, outros, né, a Bravo certamente o maior de todos, mas
outros de mobilidade elétrica, eles geram externalidades positivas e a gente, enquanto Estado, enquanto política pública, está observando para que essas externalidades não se tornem externalidades negativas. Esse é um pouco aí do que eu queria trazer adicionalmente, já foi falado, Raíssa. Muito obrigado a todos. Obrigada, Tiago. Muito obrigada pelas explanações. E, bom, gente, vamos passar agora para o nosso momento de debate. Perguntas enviadas pelo público. Já tem algumas enviadas aqui. Vou começar te perguntando, viu, Tiago? Aproveitando que você acabou de falar. É uma pergunta do Carlos Bianchini. Foi dito que até 2045, o desejável é que em Minas Gerais se tenha 90% da frota elétrica. E a pergunta é, efetivamente, o que está sendo feito em Minas Gerais de forma prática para que o setor cresça? Haverá incentivo estadual para o consumidor privado? Tá, vou procurar ser breve aqui, Raíssa, na explanação, para que haja oportunidade de responder outras perguntas. Mas, basicamente, eu passei um pouco sobre isso durante a apresentação, né? Quando falei, e o vice-governador também, da questão da frota elétrica, eu procurei contar aí o caso dessa empresa chinesa justamente para mostrar que esse era um dos pontos que faltava dentro da nossa estratégia para atração de empresas especificamente ligadas à mobilidade elétrica. Então, a gente está desenhando uma política que vá determinar, na medida que a gente tem não só a fábrica e os carros elétricos, mas também a infraestrutura, né? Quer dizer, hoje a gente não consegue fazer uma mudança da frota porque não tem mão de abastecer, não tem infraestrutura. Então, o direcionamento do vice-governador, né, do governo como um todo, é justamente que a gente faça uma inversão da frota e que além disso, né, não apenas para a frota interna, mas para atender a questão que você mencionou do consumo privado, a gente tem, como eu tento falar ao longo da apresentação, uma política que beneficie e gere incentivos, né, para que o consumo de carro elétrico seja a opção em decorrência dos carros a combustão. É nisso que a gente tem trabalhado aqui. Excelente. Uma pergunta agora para você, Eduardo. Como fica a questão de custo para a produção desses veículos versus inserção em um mercado como o Brasil? Impostos, manutenção, revenda, fim da vida? Bom, é importante salientar que a gente não desenvolve veículos para particulares. A gente faz foco em mobilidade pública, semipública, táxi, van, ônibus e seus irmãozinhos na área de mobilidade de mercadorias. Esses veículos, por exemplo, no uso de táxi, eles têm isenção já de IPI e ICMS, a maioria dos estados. Então, desde esse ponto de vista, bastante bem. Nós temos aí um acordo também de redução tributária com o governo de Minas Gerais e estamos terminando de definir aí a questão dos impostos federais. Eu acredito que, número um, há uma boa disposição por parte do governo federal e do governo do estado para fazer da mobilidade elétrica e da produção de veículos elétricos no Brasil uma coisa real. Nós não temos, na economia latino-americana, não temos países com a potência econômica para poder subsidiar veículo elétrico para particular. Não faria nem muito sentido a gente estar subsidiando veículo elétrico para rico, né? No nosso Brasil, vamos dizer assim. Bem diferente é quando a gente deixa de taxar, já não é nem subsidiar, é deixar de taxar e apoiar a implantação de mobilidade elétrica no transporte público e semipúblico, que já é mais um serviço social. Então, desde esse ponto de vista, eu acredito que, bom, hoje tem exemplos muito claros, muito do lado da gente, né? Tem Uruguai, Chile e Colômbia, Montevideo, Santiago e Bogotá, já com boas frotas de veículos elétricos com resultados excelentes, redução de custo operacional acima dos 65% até 85%. Então, não há discussões mais sobre se o veículo elétrico é viável ou não. Ele é viável economicamente hoje, não daqui a 20 anos. É viável hoje em uso intensivo, né? Agora, se você vai comprar um Model X
da Tesla no Brasil, que custa R$1 milhão, e você anda só 80 km por dia, eu diria aí que é mais um luxo, não é uma coisa viável economicamente. Mas também, você compra uma Bugatti, comparado com um carro normal de rua, a diferença de valor é absurda, então aí cabe a cada um pagar o veículo que quer para ser diferenciado do restante. Ok. Tiago, hoje, o principal vilão no Brasil para colocar a mobilidade elétrica é o IPI a 35%. Como agiremos para melhorar? O IPI é o vilão para todo mundo, né? Para mobilidade elétrica. Esse é um problema em diversos setores, né? É um problema do país de forma estrutural. O Eduardo tem sofrido bastante aí com essa questão, né? Tivemos juntos aí no governo federal fazendo um pouco dessa discussão. Agora, essa é uma agenda que falta hoje no país, a pandemia, inclusive, atrapalhou muito isso, mas e por que eu falo que ele é um vilão para todo mundo e não apenas para a mobilidade elétrica? Porque o próprio custo do país, a gente tem um problema de infraestrutura no país que geram custos de produção desnecessários, tanto rodovia, portos, ferrovias, e essa estrutura tributária alta e complexa, né, que tira a competitividade do Brasil de produtos brasileiros no âmbito global. Então, hoje, o Brasil ele tem fábrica de automóveis, ele tem outras indústrias farmacêuticas, de telecomunicações, porque ele é um país de 200 milhões de habitantes. Então, ele tem um mercado que consegue comportar isso e absorver. Se fosse um país pequeno, ou se fosse um conjunto aí de republiquetas, a gente teria dificuldade de fato atrair investimentos dessa magnitude, e é justamente por causa disso que o projeto da Abrava ele é tão importante, porque ele joga luz em cima dessas questões, uma vez que quando o projeto ele tem o apoio, o projeto da Abrava tem o apoio não só do governo do estado, mas também da Apex, que é vamos dizer assim, o índio do governo federal, né, e tem outros apoios importantes, né, de entidades do terceiro setor, de entidades de classe, né, na verdade, no terceiro setor, mas entidades de classe. Mas principalmente o apoio da Apex, a gente consegue jogar a luz em cima, então, dessa questão e trazer a discussão de que, ora, a gente só vai conseguir avançar nisso na medida em que, então, essa for também não apenas uma agenda do governo de Minas, mas uma agenda da federação como um todo, porque aí a gente resolvendo esse tipo de problema, aí sim, não só o país, mas especificamente aqui no caso a Bravo vai poder competir em nível global, né? Do contrário, a gente vai ter problema. Então eu acho que a gente tem aí os instrumentos, a gente tem um grande investimento para ser viabilizado, que de certa forma em governos é como funciona, né? Na medida em que você tem o caso concreto para discutir e não a agenda, né? De maneira, vamos dizer assim, espaçada ou não pontual, né? Na medida em que a gente fala assim, ó, temos um caso aqui para resolver, fica mais fácil, porque aí a gente pega na mão, vai lá no governo federal e senta para poder discutir. Se a gente não viabilizar uma coisa, a outra não sai. A gente acha que tem esse instrumento na mão e estamos apoiando aí o Eduardo desde o início, tivemos algumas agendas aí no governo federal justamente para discutir essas questões. Aqui, na medida em que você senta na mesa com o governo federal para poder discutir, fala assim, olha, eu tenho a possibilidade de ter ou não uma fábrica de carro elétrico, de mobilidade elétrica, com todo o conjunto do ecossistema já abordado pelo Eduardo, mas a chance de tornar o Brasil uma plataforma, para ter no Brasil uma plataforma para poder fazer a competitividade em âmbito global. A gente tem isso na mão hoje, a gente não tinha, hoje a gente tem na mão. A Apex quis assinar um protocolo, né? Eu sou até testemunha do protocolo lá no momento da fomos signatários, justamente porque essa é a agenda do momento. Excelente. Tenho agora uma pergunta para os dois, para Eduardo e Tiago. Enquanto empresária, tenho uma grande preocupação de quando vou precisar adequar minha empresa para esses moldes, com o advindo dos carros elétricos. Essa deve ser uma preocupação para mim hoje? Era para ontem? Ou eu tenho um prazo para tratar uma adequação do meu setor com essas mudanças? Para os donos de postos de gasolina, essa preocupação é mais urgente?
Eduardo, vi que você já se manifestou, pode começar respondendo. Ia deixar o Thiago, né? Mas tudo bem. Não, a adequação hoje é uma questão voluntária e de consciência e de custo, né? Porque, em definitiva, o que a empresa tem que fazer é um estudo de quanto ela utiliza de veículos para distribuir mercadorias, por exemplo, e o quanto, se bem o investimento inicial é mais alto, o quanto é o benefício na vida útil do veículo, que já é demonstrado de que é mais viável economicamente. É uma questão financeira e não econômica. Mas não tem uma pressão hoje em cima do empresário particular para trocar agora. Agora, se tu me perguntas do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de redução de custo, eu tomaria a decisão hoje. Claro que desde que tivesse o financiamento adequado, que essa é uma outra questão, de repente, para a gente justamente somar toda a classe empresarial, sentar com, por exemplo, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que eu sei que tem uma visão muito boa a respeito da ODS das Nações Unidas, e ver se a gente não consegue criar um financiamento específico para veículos de uso industrial e de mobilidade. Vou te falar, eu não faria nada específico para veículos particulares, mas sim para veículos de distribuição de mercadorias e movimentação de pessoas de forma geral. Acho que o Eduardo falou tudo, né? Faz parte um pouco aí da estratégia da empresa, né? Tanto a estratégia de custo quanto a estratégia de mercadológica, de marketing, mas só para compartilhar aqui adicionalmente uma questão interessante e tirar um pouco, talvez, aquilo que possa ser uma preocupação assim, dos empreendedores. Outro dia visitei uma empresa aqui na região metropolitana, pertinho da cidade administrativa, setor automotivo, e tinha lá uma caldeiraria cuja energia via dos cavacos de madeira, né, quando o gás está disponível. Então, porque naquele momento, na estrutura de custo, fazia mais sentido para a empresa, né, e nós estamos falando aí de queimar cavaco de madeira para gerar energia, já uma tecnologia de alguns séculos para trás aí, mas sendo utilizada. Então, é um pouco, acho que também não é para tomar um susto, não, acho que pode ficar tranquilo aí e ficar mais atento à estrutura de custo da empresa, de estratégia, do que acho que não vai ser pego de surpresa, não vai perder competitividade na partida, não. Respeito, eu acho que ficou o negócio do posto de gasolina sem responder, né? Posto de gasolina, eu estaria preocupado, porque o modelo de negócios ele vai mudar bastante nos próximos 10 anos. Então, acredito que posto de gasolina devia estar pensando em como reconverter esse negócio em uma outra coisa. Porque, assim, 90% do tempo o veículo elétrico particular é carregado em casa, de noite. Só tem umas 5 ou 10% das vezes que o carro está viajando na estrada e vai precisar de uma carga parcial, ou que esqueceu de colocar na tomada, né? Porque o veículo elétrico é que nem celular, tu esqueceu de colocar o celular na tomada, depois tu vai precisar de uma tomada no restaurante, porque senão tu vai ficar sem celular. Então, a experiência do usuário vai mudar muito. Se eu fosse dono de posto de gasolina, eu vou querer me manter nesse negócio, que é um negócio totalmente diferente. Eu primeiro devia se inteirar de como é o negócio, depois de como vai ser a experiência do usuário, e terceiro, começar a buscar uma estratégia, né, de mercado para tentar subsistir ou entender que tem novos negócios para fazer. Posto de gasolina, por exemplo, só para dar uma ideia, já que está preocupado o pessoal de posto de gasolina, os postos de gasolina deviam se transformar em hubs de energia. De repente ter sistema de armazenagem de energia, centralizar mais em café e serviços, e ter só alguns pontos de carregamento rápido de pessoal que vem aí tomar o café, e o restante ser bancos de baterias que prestam serviço para a CEMIG, por exemplo. Excelente. Vamos para a próxima. Boa tarde. Sabemos que esses projetos são caríssimos. São, de fato, projetos que, em um futuro próximo, precisamos para descarbonizar o planeta. No Brasil, especificamente em Minas Gerais, com toda essa crise sanitária e econômica, qual a perspectiva? Tu quer que eu encare isso, Thiago? Eu acho nada melhor do que você, né? Porque eu ia falar que as nossas perspectivas são boas e nós assinamos aí o protocolo para o investimento
no meio da crise, né? Então eu acho Pois é, nada bom, ninguém melhor que você para poder falar. hoje a economia verde, ela atrai, se você vai ver em Wall Street, em Nova York, você vai ver que os SPACs relacionados com veículos elétricos, baterias e energia renovável são as estrelas do momento. Então, é um momento no qual a indústria está chovendo dinheiro, né? Primeira vez, né? Nunca tinha acontecido, e a gente agradece que seja assim. Especificamente no Brasil, eu acredito que a pessoa está perguntando mais se é possível implantar esses projetos hoje no Brasil. É mais do que claro do que sim. A energia é cara no Brasil para o consumidor final, então a instalação, por exemplo, de painéis solares em combinação com bancos de bateria é uma coisa que é extremamente viável hoje. E respeito de mobilidade, eu já expliquei agora, né? Tem uma redução de entre 65% e 85% do custo operacional, não tem muito para discutir no caso. É uma questão, de novo, financeira. Se você tiver acesso a crédito para projetos de descarbonização que tem no mundo, para ser aplicado inclusive no Brasil, no BNDES tem aí eletromobilidade e Fundo de Mudança Climática do BNDES, estão aí. E acredito que dá para fazer porque o custo, a redução de custo operacional paga a diferença do investimento inicial, e se tem um financiamento de longo prazo, em definitiva, o que faz é que o custo dessa porção da empresa é menor mês a mês do que é hoje. Então, acredito que é muito viável. O que acontece é que as pessoas não sabem isso. Acham que é um produto muito caro que não tem viabilidade, principalmente. Nós, por exemplo, agora nós fizemos apresentamos um projeto para um subsídio na California Energy Commission. The Energy Coalition foi o líder dessa proposta. Tem empresas parceiras nossas da vida toda, como Community Electricity, Green Commuter, EV Share, que é a nossa fundação. E a gente desenvolveu o que a gente chamava de Advanced Energy Community. E justamente era desenvolver um ecossistema no qual a gente demonstrava que os tetos solares das casas, com banco de bateria domiciliário, com carregadores elétricos em áreas comuns, com vans de uso público compartilhado, com community solar, que é um conceito bastante inovador, que é, por exemplo, pegar uma área pública de estacionamento e com investimento de diferentes cidadãos, fazer esse parque solar e que o retorno econômico desse parque solar seja de acordo com a proporção do dinheiro que você contribuiu para fazer. Isso aí é possível só fazer administrando utilizando blockchain. Você tokeniza o parque solar e tem rendimentos digitais e tudo exposto com alto nível de transparência, assim como a gente mostrou lá a questão da EV Share. Então, isso aí hoje foi tomado, tem um programa no governo federal dos Estados Unidos que está sendo gestado, que vai se chamar Environmental Justice Innovation Zones. São zonas de inovação de justiça ambiental. Então, de repente, é um programa que a gente podia aplicar aí, né, em Minas Gerais, Thiago, para promover justamente essa descarbonização e viabilizar essa descarbonização hoje, né, a partir de geração de créditos de carbono, de compra local no mercado voluntário, de investimento das porções de ESG que as grandes empresas têm em esse tipo de projetos e ter esse retorno local, descarbonizando áreas da cidade que não teriam condições, de repente, sozinhas de ser descarbonizadas pelo investimento dos seus moradores. Excelente. Tiago, essa é para você. Atuo desde 1990 com sistema eletroquímicos de energia, empreendendo, ensinando e pesquisando. Hoje, já há várias novas empresas no Brasil de mobilidade elétrica. Como incentivar a indústria nacional para uma produção em larga escala e se manter competitiva? Acho que é um pouco do que a gente acabou já falando, né, assim, nas outras perguntas. A primeira questão é se a gente vai querer ter a competitividade em escala global ou regional, né? Hoje as nossas empresas de automóveis, elas, quando exportam praticamente para os países da América Latina, né? Então, acho que essa é a primeira discussão. E ela está toda ligada àquela questão do custo, né? Todo mundo conhece como custo Brasil, e que vou traduzir aqui como sendo um custo
de infraestrutura, né, de uma infraestrutura precária, são portos, a sua mercadoria fica presa mais dias porque não consegue fazer o desembaraço, porque o porto não dá volume, depois tem a questão burocrática que acaba com a papelada e a falta de simplificação atrasando uma exportação, e além da carga tributária muito alta. Eu acho que se a gente olhar, a gente só vai conseguir incentivar de fato a indústria nacional para escala global se a gente endereçar esses problemas. Do contrário, vamos continuar aí, temos um mercado de 210 milhões de pessoas, um pouco mais aí com os outros países da América do Sul, um pouco mais com a América Latina, e a gente vai ficar onerando a indústria e disputando só regionalmente, né? Esse mercado que, como o Eduardo já falou, no mundo são de trilhões, né? A gente tem a grande chance de fazer a virada de chave. Excelente. Eduardo, uma pergunta para você em relação às baterias. Um dos grandes desafios é na durabilidade da bateria. Qual o tempo médio de duração dessas baterias? E tem mais uma outra pergunta. Como seria o processo de recuperação e reciclagem dessas baterias? Isso é um desafio? Não é um desafio. Vou explicar rápido. Respeito às baterias, essa é uma pergunta difícil de responder porque estão faltando dados dentro da pergunta, né? Quanto tempo ela dura? Sim, e quem vai dirigir esse veículo? Como ele vai carregar esse veículo? Ele vai deixar carregar a bateria até 0 para carregar ou até 5% para carregar todos os dias? Bom, essas são perguntas que eu às vezes coloco em cima da mesa justamente para poder dar um antecipo à minha resposta. Uma bateria bem utilizada pode durar entre 6 e 8 anos. Então, depois disso, quando ela chega a uma eficiência menor a 70%, ela é retirada do veículo, substituída por uma bateria nova, o veículo passa praticamente a ser 0 km, porque o motor elétrico não sofre desgaste e tem muitas poucas peças, muito pouca manutenção, e no tempo ele é muito duradouro. Então, se o veículo for bem cuidado, só trocando a bateria, o veículo é praticamente 0 km. Mas vamos lá, a partir da utilização do veículo, que pode chegar sendo bem utilizado, utilizando a tecnologia, como a gente usa, por exemplo, no sistema de táxis, avisando ao taxista que tem que ir fazer uma carga de 5 minutos para manter a bateria em um nível de descarga não tão profundo, para poder aumentar a durabilidade de sua bateria, etc., etc., pode chegar aos 10 anos. Então, vamos supor que chegou aos 10 anos, a bateria é retirada do veículo e ela passa para uma reutilização como um banco de bateria estacionário em casas, pode ser, ou como um banco de bateria estacionário para um parque solar ou para um parque eólico, o que for. Aí estima-se que vai ter uma utilização de entre, alguns dizem 10, chega até 20 anos. Mas uma vez que ele chegou a um nível de eficiência tal que não é mais útil nessa utilização, essa bateria vai para uma planta de reciclagem, onde se recuperam os minérios, se recuperam materiais e se voltam a ser utilizados para a fabricação de mais baterias. Portanto, a bateria é o menor problema ambiental de todo o veículo, né? Tem mais problema com pneu, que bom, pneu tem agora também reciclagem, mas tem mais problema com o restante do veículo na hora de acabar a vida útil do veículo que a bateria. A bateria ela tem um ciclo de vida em utilização, reutilização, reciclagem e volta a iniciar, né? A economia circular nesse caso é bem clara. Ok. Próxima pergunta. Sou de uma estatal e precisamos proceder com pregão para contratar empresa de logística. Existem empresas de logística com 100% da frota elétrica? Não no Brasil. E nos Estados Unidos só tem uma que é um parceiro nosso e é mais relacionada com movimentação de pessoas. Nós estamos agora fazendo, através da EVShare, um projeto com uma empresa online bastante grande e outra lojista também bastante grande, para justamente a partir da fundação fazer a prestação de serviço de logística para eles, unindo essa necessidade que eles têm com os fundos de ESG com os motoristas. É uma coisa que dá para fazer no Brasil, só precisa sentar, né, e deixar bem e estabelecer esse circuito aí. Aí deixei mais perguntas. Deixei mais perguntas que resposta, mas também pode entrar em contato comigo e a gente conversa.
Excelente, pessoal. Queria já partir para as considerações finais, a gente parte agora para o nosso encerramento. Queria que você, Tiago, e você, Eduardo, deixasse alguma consideração, alguma mensagem, para que a gente fique com a reflexão de que precisamos pensar na descarbonização das cidades e precisamos pensar isso para já. Então, eu prefiro começar com você, Eduardo, que já está com o microfone aberto. Quais são as suas considerações finais? Beleza, então, as considerações finais são... porque às vezes tem essa dualidade, né? Quando se fala de mudança climática, tem uma parte que nega a mudança climática, outra parte que entende que ela existe, que é um problema muito sério. Eu tiraria essa dualidade da mesa para falar na qualidade do ar, né? Porque aí tem fatos e tem dados duros, né? Nós temos 8,7 milhões de mortos ao ano por contaminação do ar no mundo. Eu acredito que seja um problema o suficientemente sério para levar em consideração mudar as coisas. Porque 60% desse problema, na maioria das cidades, vem de como a gente gera energia e de como a gente distribui e de como a gente movimenta pessoas e coisas na cidade. Então, isso como primeira medida. Como segunda, como eu expliquei no início da minha fala, isso aí já não é uma discussão. Isso é só uma consideração para justificar você ir na direção correta, mas a direção correta já foi tomada pelos governos. Quando os governos tomam políticas públicas desse tipo, de longo prazo, não tem retorno. Então, a saída da pós-pandemia, ela é a economia verde, está já determinado, o Acordo de Paris começa a ser vigente a partir desse ano, o Brasil vai começar a pagar multas pesadas se não cumprir com suas metas, e acredito que o potencial do Brasil ele é enorme para se transformar em um líder regional e gerar uma inúmera quantidade de negócios para empresas americanas, no caso, que queiram vir fazer negócio no Brasil, como a gente está fazendo, e para nós, empresas já brasileiras, fazer negócio com o restante dos países da América Latina. Então, sendo isto uma grande oportunidade de negócio que não tem retorno e que ainda está nascendo, eu estou convidando as pessoas a participar de um negócio que é como se eu estivesse convidando vocês no início das .com ou no início das criptomoedas. Isso aqui é um negócio que é para se meter e encontrar um espaço e trabalhar esse espaço para multiplicar. Então, acredito que não vão encontrar melhor lugar que em Minas Gerais, porque o Estado é um Estado parceiro, um Estado com visão, um Estado com profissionais de uma qualidade ímpar na atração de investimento, não porque o Tiago esteja aqui, senão porque eu falo isso até quando ele não está, ele sabe disso. Eu sou até treinado, né? Doutrinado, vai ser que o Tiago é o melhor presidente do INDE na sua história, né? Mas é verdade, ou pelo menos o que eu conheci, né? Vou ser assim. Como tem coisas que eu sou ele, não estou mentindo. Não, mas realmente tem o INDE, tem um vice-governador que lidera também uma equipe que é parceira do INDE na atração de investimento. Se você só precisa se aproximar deles. Eu sei que nossos empresários temos medo de nos aproximarmos de governos porque geralmente o governo só faz criar problema e dor de cabeça. O caso de Minas Gerais não é esse governo de Minas Gerais é um governo que ajuda, um governo que facilita. Então vou convidar vocês a entrar em contato. Aí o Thiago vai querer me matar porque estou dando mais trabalho para ele, mas é isso aí, que é para isso que ele está. Mas ajuda a bater as metas, né, Eduardo? E eu acho que aí eu faço as considerações um pouco em cima disso que você falou, né? Eu acho que o grande desafio aqui é a gente fazer dessa agenda uma agenda da sociedade, uma agenda do Estado, não só do Estado de Minas Gerais, mas do Estado brasileiro, né? Para que a gente não fique aí à mercê dos ciclos políticos, né? Quer dizer, amanhã tomando como verdade o que você falou, amanhã eu não estou aqui, e aí num outro ciclo político alguém chega e fala, não, esse negócio de mobilidade elétrica que para a gente não é prioridade, ou nós não vamos tratar dessa forma, e aí você tem um projeto que é um projeto de longo prazo que fica na eminência aí de não acontecer em razão desses ciclos, né? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Hoje a gente tem um ambiente favorável em Minas Gerais, a gente tem um empreendedor, uma empresa como a sua, né, como vocês, temos um governo favorável, mas é preciso que a sociedade participe.
não deixar essa agenda morrer, que nos ajude, principalmente no âmbito federal, a fazer essas discussões, principalmente sobre os obstáculos, né, que se colocam aí à nossa frente e que impede que o Brasil, de fato, seja uma plataforma que consiga competir em nível global. A questão da carga tributária, a questão dos problemas de infraestrutura e a burocracia do setor público que diminui a competitividade. Acho que fica de mensagem aí o nosso grande desafio, que esses são os obstáculos que a gente tem que superar para que investimentos dessa monta, e não só outros, né, mas o próprio investimento da Abravo possa se consolidar e ter bastante sucesso. Excelente, pessoal. Muito obrigada, Tiago. Muito obrigada, Eduardo, pela participação, pelo tempo, disponibilidade e informações tão valiosas que vocês trouxeram para a gente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso webinar de sustentabilidade. Espero que vocês fiquem bem, fiquem seguros e nós seguimos juntos e conectados sempre. Um abraço para vocês e boa tarde. Obrigado, boa tarde, Tchau, Eduardo. obrigado. Um abraço. Obrigado, Raíssa. Tchau.